João 4, 39 a 42, diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou com eles 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas nós cremos por causa daquilo que ouvimos ele falar. E sabemos que ele é de facto o Salvador do mundo. Amém? Nós percebemos muitas vezes ou entendemos que a caminhada cristã, o relacionamento com Deus, ele é baseado no nível de conhecimento que nós temos sobre Deus. Nós pensamos que quanto mais conhecemos a Deus, nós mais perto estaremos dele ou usufruiremos das bênçãos que ele tem para nós. E nós nos esforçamos em ler a Bíblia, fazer cursos, em nos expormos a esse conhecimento todo que nós podemos acumular sobre Deus. Mas não é sobre o que nós sabemos ou conhecemos sobre Deus. Porque no final de tudo, o que vai realmente importar é se Deus nos conhece. Eu acredito que um dia nós estaremos numa porta, numa situação constrangedora, onde nós vamos dizer: eu conheço Deus, eu conheço Jesus Cristo, eu andei com Ele, eu adorei. Mas o que vai importar é Ele conhece você? Muitos dizem: Senhor, Senhor, Senhor. Adoram a Deus. Vão para a igreja todo domingo, todo sábado. Senhor, Senhor, Senhor. Em Teu nome nós profetizamos. Em Teu nome nós expulsamos demônios. Em Teu nome nós fizemos isto e aquilo. Mas a resposta do Senhor para algumas pessoas provavelmente será: eu não conheço você. E eu acredito que não é em vão que o Apocalipse coloca a presença de um livro no julgamento final, onde Deus colocará o nome de todos aqueles que Ele conhece. O livro da vida. E todos aqueles que têm a oportunidade e o privilégio de entrar na glória do Senhor. Eu quero refletir hoje com vocês sobre o tema Ele me conhece. Porque é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos todos os dias. Deus me conhece? Cristo me conhece? Que você o conhece ou que você se esforça para conhecer, isso todos nós sabemos. Mas Cristo sabe o seu nome. Ele conhece sua história. Ele um dia vai citar o seu nome e vai deixar você entrar em sua glória porque Ele te conhece. Naquele momento não valerá o facto de nós conhecermos Ele. Foi isso que aconteceu com a mulher samaritana aqui nesse texto que nós lemos. A mulher samaritana, ela passa por 3 estágios de vida que muitos de nós passamos. Ela está diante de Jesus e ela não se importa ou ela não se interessa com o facto de Jesus conhecê-la. Primeiro ela precisa afirmar que conhece Jesus. Ela tenta se relacionar com Jesus na base do conhecimento que ela acumulou, que ela tem de Jesus. Não na base do conhecimento que Jesus tem sobre ela. Então uma mulher que vai ao poço buscar água para si e encontra um homem que pede água. Podes me dar um pouco d'água? E ela automaticamente supõe que está a conversar com um judeu. Mas um judeu comum. E a mulher samaritana olha para Jesus e diz: Tu és judeu e pedes água para mim que sou samaritana? E pela mulher
tentar desenhar a sua relação com Jesus a partir do que ela supostamente sabia de Jesus, aquela relação foi fadada ao fracasso. Porque ela coloca Jesus como um judeu, e ela sabe que judeus e samaritanos não se relacionam. Ela diz: tu és judeu, você não tem a prerrogativa de me pedir água. Os nossos povos são inimigos. Eu não posso me relacionar com você na profundidade, na intensidade, porque nós não nos damos bem. Sabes quando você começa a tentar se relacionar com pessoas a partir do que você sabe sobre elas, ou do que você acha que sabe sobre elas? Você perde a oportunidade de aprofundar as relações. Você perde a oportunidade de intensificar a relação com aquela pessoa. Porque você entra para esse lugar, você não se preocupa em conhecer de facto ninguém. Mas você olha o ambiente e diz: não fui com a cara desse pessoal aqui. E você dá as costas, você vai embora. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ter um amigo ao lado, um amigo, aquele mesmo mais chegado que irmão, mas por causa do preconceito que ela faz sobre aquela pessoa, ela perde a oportunidade de relacionamento. Isso estava a acontecer com essa mulher samaritana. Tu és judeu, eu não posso me relacionar contigo. Já barrou. Há um grupo de pessoas hoje no mundo que já não nega a existência de Jesus. Eles dizem: sim, existia um homem nascido em Nazaré, muito sábio, que com seus ensinamentos revolucionou o mundo, mas não era Deus. Um homem sábio, sim, no máximo um rabino judeu, mas não era Deus. E não conseguem reconhecer Jesus como Deus, porque tentam basear o relacionamento que eles têm com Jesus a partir do que eles mesmos sabem, a partir dos preconceitos. Sempre que nós tentamos nos relacionar com Cristo a partir do que nós sabemos dele, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos nos decepcionar. Do mesmo jeito que você se decepciona quando você tenta se relacionar com uma pessoa a partir do que você sabe ou supostamente sabe dela. Porque você é imperfeito, você não detém todo o conhecimento. Mulher samaritana, você está diante de um Deus. Você está diante do Ser Supremo. E você o diminui por causa do que você supostamente sabe dele. Eu gosto de pensar, de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho amigos que são difíceis de evangelizar, difíceis de trazer para aqui. E às vezes o objetivo nem é trazer para aqui. Eles fazerem entender que há um plano maior, acima disso tudo que eles conhecem. Mas parece conversar com uma árvore, falar com uma pessoa que não compreende. Os preconceitos das pessoas impossibilitam a compreensão dos preceitos divinos. Deus não pode fazer isso ou aquilo na minha vida. Você conhece Deus de que jeito, de que lado, para perder a fé no Deus que você serve? Nós continuamos a nos relacionar com Deus ainda na base do que nós sabemos dele, no conhecimento que nós podemos acumular de Deus. E nós estamos a definir Deus em muitos aspectos. Gosto daquela canção brasileira do grupo Preto no Branco. Há um coro nessa canção que diz: ninguém explica a Deus. Não é possível compreendê-lo. Não é possível defini-lo. E ninguém pense que nós nos reunimos aqui, nesse lugar, para compreender Deus. Ninguém pensa que nós vamos ao seminário fazer teologia, 4 anos de faculdade, para compreender Deus. Aliás, você sai de lá assim com aquela frase: eu sei que nada sei. Porque é impossível compreender o Senhor. Essa é a fase da alienação que a mulher samaritana estava. Alienação é aquela fase em que você acha que sabe uma determinada coisa, mas você não sabe.
E por não saber, você se escraviza a um padrão de vida baseado nas coisas que você não sabe. A mulher samaritana estava diante de Jesus, o rei do universo, o rei dos reis. Mas ela se tornou escrava de um padrão de vida samaritano por desconhecer. Muitos andam com Deus há muito tempo, mas ainda estão na fase da alienação. Ou pensam que entenderam Deus ao ponto de ditar o que Deus pode fazer e não fazer, né? Ou pensam que entenderam Deus ao ponto de dizer o que Ele é e o que Ele não é. Vou dar exemplo de dois grupos. Um desse que entendeu Deus e pode ditar o que Ele pode fazer e não fazer. Você vai para Deus e começa a lhe dar ordens sobre o que Ele pode fazer na sua vida ou não. Quando o próprio Filho, Jesus, Ele orou dizendo que seja feita o quê? A sua vontade. E você começa a ver pessoas que não oram com aquela ousadia diante de Deus, e você chama fraco, Ele é fraco. Você tem que ir para Deus com um pedido e obrigar Deus a fazer. Me diz uma coisa, você é fiel? Sou. Você dá dízimo, oferta? És. Então você tem autoridade para pedir. Misericórdia mesmo. Ele pensa que entendeu Deus. E na cabeça dele, Deus funciona assim. Eu dou e Ele me dá. Quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre dízimo? E a motivação era: Deus vai abrir as janelas do céu e vai te abençoar. É uma pessoa que compreendeu Deus dessa maneira e diz: não, Deus é assim, ninguém tira isso da minha cabeça. Vem dar testemunho, você fala sobre o dízimo. Olha, irmãos, vamos dar dízimo porque Deus abençoa. É a motivação que nós estamos dando para as pessoas dizimarem. Porque nós entendemos um Deus que se relaciona conosco na base da permuta. Outros já ultrapassaram essa fase. Eles agora compreendem Deus sobre o que Ele aceita ou não aceita. Um dia eu vou fazer um teste com vocês, eu vou chamar um meu amigo homossexual, eu vou falar, extrapola mesmo, já? Não finge nem nada, e se você tiver uma peruca, mete. Quando estivermos assim, num momento mais calmo do culto, entra, não por ali, por aqui, senta e tal. Só quero ver a reação da minha igreja. Eu acho que usa sucunhangue. Alguns dizem assim: não, Deus não aceita essa pessoa. Eu entendi Deus e não, Deus não aceita essa pessoa. Eu compreendi Deus e Deus não aceita essa pessoa. Que? Fuma? Ainda fuma? Deus não aceita essa pessoa. É viciado em quê? Ainda tem vício? Deus não aceita essa pessoa. E nós estamos a criar um padrão. E esse padrão é nosso, mas nós assinamos assim, Deus. Porque nós entendemos Deus. Nós sabemos exatamente o que Ele quer, o que Ele não quer, o que Ele faz, o que Ele não faz, até chegamos ao ponto de que desenhamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus é isso e pronto, acabou. E quando nós chegamos nesse ponto, onde o Deus que servimos é a nossa imagem, a nossa semelhança, nós bloqueamos automaticamente a ação do Espírito Santo na igreja. Automaticamente. Uma vez eu ouvi a história de conversão de um moço que disse que passava e ouvia um louvor, entrou, sentou-se e converteu. É a ação do Espírito Santo. Imagina que essa igreja entende Deus e diz: Deus não aceita isso, Ele é barrado. A ação do Espírito Santo atua nesse lugar. Por isso eu gosto de orar dizendo: fique à vontade nesse lugar, Senhor. O que você quiser fazer, faça. Nós não te compreendemos, não entendemos os teus caminhos. Eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E quem sabe o que vai acontecer aqui? Eu venho para esse lugar e eu nem sei o que
vai acontecer? Eu me preparo durante a semana. Tem palavras que eu uso que eu nem preparei em usar. Exemplos que eu dou que eu nem estava preparado para dar. E depois também me envergonho. Eu nem sei porque que falei determinadas coisas. Eu vou para casa e peço perdão e tal. Eu nem sei o que vai acontecer aqui. Mas às vezes quando nós definimos Deus e falamos, tu és um judeu, tu és isso, nós corremos o risco que essa mulher samaritana correu, de não mais se relacionar com Cristo na profundidade. Mas aí, ela foi prosseguindo, ela se relacionou com Cristo, até que Jesus lhe pergunta, o seu marido? E ela disse, não tenho marido. Eu sei que você não tem marido, disse Jesus. Na verdade, você já teve X marido, e o que você tem também não é seu. Ela pensa, espera aí, não estou só perante um judeu comum. Já sei, tu és o profeta. Mulher, você continua a rotular Jesus? Você continua. Ela sai da fase da alienação para a fase da convicção. Tu és um profeta. Tenho absoluta certeza que tu és um profeta. E ninguém tira isso da minha cabeça. Tu és um profeta. Porque você começou a falar a minha vida. Você começou a me adivinhar. Tu és um profeta. As máscaras aqui, nessa fase da convicção, começam a cair. Mas não caem por completo. Mas começam a cair. E ela já percebe que está diante de alguém que lhe conhece. Tu és um profeta. Quando ela rotula Jesus como profeta, o relacionamento muda. Agora fica perto de mim, vamos discutir teologia. Olha, os samaritanos dizem que deve-se adorar no Monte X, mas vocês dizem que deve-se adorar no Monte Fulano. Eu não quero ainda discutir teologia com você. Quero relacionamento. Eu me lembro quando entrei na fase da convicção, dos textos no Facebook, debates longos, teses longas, coisas que nunca acabavam. E foi bem depois da minha conversão. E essa fase não me ajudou muito, porque não me colocou para perto de Cristo. Me colocou para perto dos livros, para questões religiosas e teológicas, mas não para perto de Cristo realmente. Essa fase passou Zaqueu também. Quando Jesus entra na sala de Zaqueu, Zaqueu se converte. Mas a conversão de Zaqueu não acontece naquela altura. Quando Jesus estava prestes a ir, Zaqueu coloca a mão na cabeça e diz, espera aí. Não vai ainda, deixa eu entrar naquele quarto, Jesus. Porque tem sacos de dinheiro que eu defraudei enquanto coletava impostos e eu preciso devolver. Jesus olha para Zaqueu e diz, hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus podia sair da casa de Zaqueu, deixando Zaqueu simplesmente com a afirmação de que ele era salvo e com o desconforto dos fariseus. Mas Jesus espera pelo momento exato em que Zaqueu não está mais na fase da alienação, onde ele está em cima da árvore, só vê Jesus de longe. Em que ele não está mais na fase da convicção de estar perto de Jesus, na mesma sala, no mesmo sofá, conversando. Mas na fase da convicção, ou seja, na fase da conversão, em que Zaqueu percebe, esse homem que está aqui sentado comigo, ele conhece o meu nome, conhece minha história. Ele sabe tudo de mim. Essa é a terceira fase que a mulher samaritana chegou. Porque no versículo que nós lemos, o versículo 39, a mulher samaritana diz o seguinte, primeiro o versículo 29. Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. O homem que me despiu, que tirou minhas máscaras, que não permite que diante dele eu finja, simula comportamento. O homem que me contou a minha história inteira. Venham ver o homem que me conhece. E o 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, ele disse tudo o que eu sou, tudo o que eu faço. Quando eu li esse texto pela primeira vez, a tentação de interpretação é, ok, a vidência atrai. Se alguém começar a citar aqui a minha vida toda, eu vou ficar admirado. Então é provável que a mulher samaritana e os samaritanos, todos eles, admiraram Jesus porque... por causa desse poder, né, disse tudo sobre mim. Mas eu fui procurar a etimologia dessa palavra. Muitos samaritanos daquela cidade creram.
E no grego original, a palavra usada para creram é pisteusan. É a mesma que uma folha depois, ou seja, antes, João 3,16, João usa para dizer: todo aquele que crê terá vida eterna. Não é uma crença de admiração, eu creio que Ele é. É uma crença de reconhecimento que nós estamos diante de um Deus. Todo aquele que reconhecer que Jesus é Deus, feito homem, para morrer em nossos pecados e nos libertar, todo aquele que crê nesse processo, ele alcançará a salvação. A mesma palavra usada em João 3,16 é a mesma palavra usada em João 4, 29 e 39. Eles creram que estavam diante de um Deus que os despiu e que sabia exatamente quem eles eram. A partir do momento que você olha para esse Jesus e você diz: Ele me conhece. Não há como fingir, não há direção possível para ir. Ele me conhece. O máximo que eu posso fazer é tirar a máscara e abrir meu coração. Ele me conhece. Eu não entro mais para esse lugar como se eu conhecesse Deus e Ele não me conhecesse. Eu entro para esse lugar porque Ele me conhece. Todo fingimento que eu faço aqui no meio de vocês é vão, eu estou a perder tempo. Deus me conhece. E Ele olha para dentro do meu coração e diz: eu sei que você não é essa pessoa. Jorge, eu sei que você não é esse marido. Eu sei que você não é essa esposa, você não é esse filho. Você está a fingir na frente dos teus irmãos, mas para mim você não finge. Isso não é uma mensagem de condenação. Eu não estou a vir para cima de você dizendo: para de fingir porque eu vou te castigar. Isso é uma mensagem de libertação. Eu estou a dizer que diante de mim você não tem necessidade, filho. Porque eu te conheço, eu sei quem você é. Deus falou tudo sobre mim. Tudo que eu sou, tudo que eu era e tudo que eu devia ser. Nesse ponto da nossa vida, nós encontramos a salvação. Nesse ponto da nossa vida, onde nós fechamos os olhos e dizemos: oremos, e eu não tenho nada a esconder, nós encontramos a salvação. A mensagem para nós nessa manhã é: em que ponto de relacionamento com Cristo você está? Você ainda está na alienação, onde você pensa que entendes Deus e por entendê-lo, ou você barra os outros de se aproximar dele, ou você barra você mesmo de se aprofundar no relacionamento com ele. Ou você está naquela fase de convicção. Você pensa que entendes Deus porque você já começou a ver o seu poder, a sua glória. Mas ainda você está a se relacionar com Ele na base do livro. Você ainda se relaciona com Ele na base do culto dominical. Você ainda se relaciona com Ele na base das atividades. Quando você está perto de Deus? Se não quando temos culto. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, senão quando nos encontramos. O ideal é que todos nós estejamos naquela fase em que olhamos para Cristo e não mais eu te conheço, mas o Senhor me conhece. Ele sabe tudo de mim, Ele sabe quem eu sou. Deixa eu ler Salmos 139, que depois ficou Salmos predileto meu. O salmista diz assim, na base do conhecimento de Deus sobre nós: Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Tu me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando estou a trabalhar e quando estou a descansar. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar alguma coisa, Tu já sabes o que eu vou dizer. Tu estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem.
Não consigo entender. O teu conhecimento sobre mim é profundo demais. Aonde posso escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir no céu, tu lá estás. Se eu descer no mundo dos mortos, tu lá estás também. Já descobri. Vou voar para o Oriente, ou vou viver nos lugares mais distantes do Ocidente, mas ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e em volta de mim a luz virasse noite. Olha, que analogia, né? A escuridão me esconde e em volta de mim tudo é escuro. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Deus é incrível. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque o Senhor deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Olha só o que o verso 15 diz. Tu viste quando os meus ossos ainda estavam sendo feitos. Minha mãe nem sabia que estava à espera de um bebê que podia lhe dar o nome de Jojo. Mas o Senhor já me viu. O Senhor já me viu. Quando eu ainda estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, ninguém sabia, ela não sabia. Tu me viste antes de eu ter nascido, os dias que me deste para viver, todos foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos, e se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Oh Deus, como eu gostaria que acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Por tu me conheceres tão bem, vem em meu favor. Vem em meu favor. Olha como é que termina o 23. Deus, examina-me. Sabe, ele fala assim, tu me conheces tão bem, né? Não tenho para onde fugir, estou aqui desnudado diante do Senhor. Portanto, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Ele termina o texto de forma majestosa. Tu me conheces tão bem? Sim. Então, por favor, me examina. Me examina. Porque se deixares isso assim, ao meu cargo, eu mesmo vou fingir. E eu finjo bem. Finjo bem. Mas me examina. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Nós podemos fazer essa oração hoje, nessa manhã. Oh Senhor, Tu me conheces. Tu me conheces. Existem até coisas que eu mesmo nem consigo admitir para mim, que aquelas coisas existem dentro do meu coração. Na EBD, alguém perguntou assim, pastor, e aqueles momentos em que você está mesmo bem, mas de repente você fala, eu fui capaz de fazer isso. E você fala assim, dentro do seu íntimo, porque nem você suporta ouvir em voz alta o quão você é mau. É esse momento que você entra na presença do Senhor e você diz, Senhor, Tu me conheces, sonda o meu coração e me prova. Eu não quero me relacionar contigo sobre o que eu posso afirmar de você, saber de você. Não, estou aqui abrindo o meu coração. Tu me conheces. Aí você chega naquele momento em que Deus cita o seu nome. É verdade, eu conheço você e eu estou a transformar a sua vida. Estou a transformar você para a minha glória. Fale com Cristo aí. Use essas palavras do salmista. Senhor, Tu me conheces. E se você for motivado pelo Espírito Santo, deixe Ele te induzir à confissão de pecados.
Deixe Ele te fazer lembrar. Deixe Ele te fazer lembrar. E confesse. Confesse. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, não há um lugar onde nós podemos fugir da Tua presença. Não há. Tu nos conheces tão bem. Tu olhaste para aquela mulher samaritana e disseste: tu não tens marido e o que estás com ela não é seu. Tu conhecias o passado daquela mulher, o presente daquela mulher e o futuro dela. Eu acredito que nessa manhã o Senhor está, através do seu Espírito Santo, soprando para cada um de nós aqui o quanto o Senhor nos conhece. E o Senhor está a nos deixar sem alternativas, sem lugar para ir, sem nada para fingir, sem máscara para usar. O Senhor está a nos deixar nessa situação de conversão, onde nós nos encontramos contigo e percebemos que não há mais nada a fazer se nós não abrirmos o nosso coração para ti. Tu já conheces tudo, absolutamente tudo. Tu sabes o que eu penso das pessoas, tu sabes o que eu falo no oculto, tu conheces os meus julgamentos, tu sabes quando eu venho aqui em pecado e me esforço para pregar fingindo, tu conheces tudo, 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 absolutamente tudo. Nós não queremos mais fingir, porque o Senhor já provou que nos aceita como somos. Nós não queremos mais fingir, queremos ser verdadeiros contigo, queremos ser verdadeiros com os nossos irmãos, queremos ser verdadeiros, Senhor, e queremos fazer com que a ação do Espírito Santo seja efetivada aqui nesse lugar, porque o Senhor trabalha no meio de pessoas sem máscaras, sem máscaras. O Pai, começa a tirar as máscaras aqui nesse lugar. Traz conversão, traz purificação, traz santificação, traz, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos nesse momento importante da nossa vida, em que nós desistimos de tudo que montamos, que construímos, tudo aquilo que nos assegura, nós desistimos de tudo. Nós estamos diante de Ti, Senhor, sem mais nada de bom para mostrar, porque Tu nos conheces por completo, por completo. Oh, Pai, nos liberta, Senhor, nos liberta. E nos dê essa capacidade de ouvir as Tuas revelações. Ei, você precisa ir pedir perdão para alguém. Você precisa se reconciliar com alguém. Você precisa restaurar a vida. Queremos ter essa sensibilidade de ouvir e obedecer. Queremos, Pai. Queremos ter essa sensibilidade de estarmos nessa situação da mulher samaritana. Ele disse tudo sobre mim. E eu criei nele. Eu criei nele. Faça isso comigo, faça isso com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana uma frase impactou meu coração e eu fiz um texto no Facebook. E por cristocidência, a canção foi cantada aqui no culto. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Jesus. Podemos cantar só esse coro aí? E cante refletindo assim: eu tento fazer muitas coisas para agradar a Deus, mas não é sobre o que eu posso fazer. É tudo sobre Jesus. Amém? Nem sobre o
podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe.